Bem-vindos, amigos, a uma história que vai mexer com vocês. Hoje no nosso canal vamos mergulhar na vida de um homem simples, um pastor de ovelhas, um cultivador de figos, que foi chamado por Deus para uma missão impossível. Ele não era rei, nem sacerdote, nem escriba. Era apenas Amós. Mas esse homem comum carregava uma mensagem tão poderosa, tão incendiária, que abalou uma nação inteira. E o mais chocante, ninguém quis ouvir. Esta é a história de Amós, o profeta que avisou, mas ninguém escutou. Preparem-se para uma jornada épica, cheia de coragem, confrontos e um alerta que ecoa até os dias de hoje. Se você gosta de histórias bíblicas que te fazem pensar, sentir e refletir, pegue seu café, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos começar. Estamos no século 8 a.C., numa terra dividida. O reino de Israel, ao norte, vive um tempo de prosperidade. Ouro enche os cofres, os mercados fervem, os templos estão cheios. Mas por trás dessa fachada brilhante, algo está podre. Injustiça, corrupção, opressão dos pobres. O povo de Deus se esqueceu de quem realmente são. E é aqui, em meio a esse caos, que Deus escolhe um homem improvável para falar a verdade. Amós, um lavrador de Tecoa, uma vila humilde no reino de Judá, ao sul. Ele não queria ser profeta. Ele não pediu por isso. Mas quando Deus chama, ninguém pode fugir. A mensagem de Amós era clara. Arrependam-se, ou a ira de Deus virá. Ele viu visões aterrorizantes, juízo, destruição, exílio. Mas também viu esperança, um convite para voltar ao caminho certo. Ele enfrentou reis, sacerdotes e uma nação inteira gritando contra a hipocrisia e a ganância. Só que ninguém quis ouvir. Por quê? Porque a verdade dói, e a verdade de Amós era como uma espada cortando o coração de Israel. Vamos contar essa história, capítulo por capítulo, para entender o que aconteceu, o que Amós enfrentou e por que sua mensagem ainda nos desafia hoje. O chamado de um homem comum. Amós. Esses figos estão quase prontos. Mais uns dias de sol e vão estar perfeitos. Amós era um homem simples. Ele conhecia a terra, o ritmo das estações, o balido das ovelhas. Sua vida era pacata, previsível. Mas Deus tinha outros planos. Em um dia comum, tudo mudou. Amós. Quem é você? O que quer de mim? Eu sou só um pastor, Senhor. Não sou ninguém. Deus não escolhe como os homens escolhem. Ele não olhou para os palácios de Jerusalém ou para os templos de Samaria. Ele escolheu Amós, um homem sem títulos, sem influência, mas com um coração que conhecia a justiça. E a mensagem que Deus deu a Amós era pesada. Vá ao reino de Israel. Diga ao meu povo que o tempo está acabando. Eles quebraram a aliança. A menos que se arrependam, o juízo virá. Amós to himself. Israel? Eles não vão ouvir um sulista como eu. Eles têm reis, sacerdotes. O que eu tenho? Nada. Pausa. Mas se Deus falou, quem sou eu para dizer não? Amós deixou Tecoa com um peso no peito. Ele não sabia o que o esperava, mas sabia que Deus estava com ele. O reino de Israel, sob o reinado de Jeroboão II, era uma potência. Suas cidades brilhavam com riqueza. Mas essa riqueza escondia um câncer. Os ricos esmagavam os pobres, os juízes aceitavam subornos, e os altares de Deus eram profanados com idolatria. Amós estava prestes a entrar no coração dessa tempestade. Amós. Então é isso. Samaria. A cidade que esqueceu Deus. Aqui começa a missão de Amós. Ele não veio para agradar, nem para fazer amigos. Ele veio para falar a verdade, custe o que custar. E a verdade, como veremos, tem um preço alto. Amós. Escutem, povo de Israel, o Senhor ruge de Sião. Ele fala, e as montanhas tremem. Vocês acham que estão seguros em suas riquezas? Acham que Deus não vê o que fazem? Quem é esse caipira? De onde ele veio? Vá cuidar das suas ovelhas, homem. Amós. Eu não sou profeta, nem filho de profeta. Sou um pastor, um cultivador de figos. Mas Deus me tirou dos campos e disse, vá e fale ao meu povo. E aqui estou, com uma mensagem que vocês não vão querer ouvir.
Amós não tinha medo. Ele sabia que suas palavras eram como fogo, prontas para queimar as mentiras que Israel contava a si mesmo. Ele começou a listar os pecados da nação, um por um, sem poupar ninguém. Amós, vocês pisam nos pobres e esmagam os necessitados. Vendem o justo por prata e o pobre por um par de sandálias. Vocês enchem seus altares com sacrifícios, mas seus corações estão longe de Deus. Acham que ele está cego? Ele vê tudo. Esra, ele está falando a verdade. Eu vi o que os ricos fazem. Meu pai perdeu tudo por causa deles. Cala a boca, Esra. Esse homem é louco. Vai trazer problemas para todos nós. Amós não parou. Ele falou das visões que Deus lhe deu. Um leão rugindo, pronto para devorar. Gafanhotos consumindo as colheitas. Um fogo que queimaria a nação. Ele alertou sobre o dia do Senhor, que Israel esperava como um dia de vitória, mas que seria um dia de trevas e juízo. Amós, Deus não quer seus sacrifícios. Ele não quer suas festas, suas músicas, seus rituais vazios. Ele quer justiça, como águas que correm, e retidão, como um rio que nunca seca. Amazias, silêncio, forasteiro. Esta é a casa de Deus. Quem é você para falar contra o rei e o povo? Amós, eu falo porque Deus mandou. E ele diz, Israel será destruída. O rei cairá pela espada, e o povo irá para o exílio, para longe da sua terra. As palavras de Amós eram dinamite. Ele acusou o rei, os sacerdotes, os ricos, toda a estrutura de poder. E como era de se esperar, isso não acabou bem. O confronto final. Amazias, Amós, você foi longe demais. Suas palavras são traição. Vá embora, volte para Judá e nunca mais fale aqui. Amós, eu não falo por mim, Amazias, falo por Deus. E ele diz que você, que profana este templo, será castigado. Sua esposa será humilhada, seus filhos morrerão e você acabará em terra pagã. Jeroboão. Segundo, chega, prendam esse homem. Amós, prendam-me, rei, matem-me se quiserem. Mas a palavra de Deus não morre. Vocês podem me silenciar, mas não podem silenciar o juízo que vem. Amós foi expulso de Samaria. Algumas tradições dizem que ele foi espancado, talvez até morto. Mas sua mensagem sobreviveu. Ele voltou a Tecoa, onde escreveu suas visões, um livro que ecoaria por séculos. E o juízo veio. Em 722 a.C., o reino de Israel caiu para os assírios. Tudo o que Amós previu aconteceu. A nação que não quis ouvir foi destruída. Mas mesmo no meio do juízo, Amós deixou uma centelha de esperança. Amós, Deus, não abandona seu povo para sempre. Um dia, ele restaurará Israel. As tendas de Davi serão reconstruídas e a terra florescerá novamente. Essa era a mensagem final de Amós. Juízo, sim, mas também redenção. Deus corrige porque ama. E essa mensagem não era só para Israel, é para nós. O que Amós nos ensina? Hoje Amós viveu há quase 3.000 anos, mas sua voz ainda ressoa. Ele nos desafia a olhar para nossas vidas, nossas igrejas, nossa sociedade. Estamos vivendo com justiça? Estamos cuidando dos pobres, dos oprimidos? Ou estamos como Israel, presos em nossa própria ganância, hipocrisia e rituais vazios? Amós nos lembra que Deus não se impressiona com aparências. Ele quer corações transformados. Ele quer que sejamos como rios de justiça, fluindo para um mundo que precisa de esperança. E acima de tudo, Amós nos alerta. Não ignorem a voz de Deus, porque quando Ele fala, é melhor ouvir. Então, qual é o seu chamado? Talvez você não seja um profeta, mas todos nós temos uma voz. Use-a para falar a verdade. Use-a para defender o que é certo. Use-a para apontar o caminho de volta a Deus. Essa é a história de Amós, o profeta que avisou, mas ninguém escutou. Mas sua mensagem não morreu. Ela vive em nós, se escolhermos ouvi-la. Obrigado por assistir, amigos. Se essa história te tocou, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir e comente abaixo. O que a história de Amós te ensinou? Até a próxima e que Deus abençoe vocês.